Salve, salve! Aqui é o RS, professor de História. Eu vim aqui hoje para contar para vocês por que eu decidi fazer História, né, e seguir essa carreira gostosa, né, que é ser professor na rede pública, certo? Cara, acho que dá para perceber aí, né, pela imagem, que eu sou uma pessoa preta, certo? Tenho uma origem pobre, né, nasci e cresci na periferia da Grande São Paulo, uma cidadezinha lá no extremo da Zona Sul, chamada Embu-Guaçu. E é natural, infelizmente, que desde cedo eu tenha sofrido com racismo. E eu sempre me perguntei da onde veio essa parada do racismo. Era uma dúvida que eu tinha e ao mesmo tempo era algo que me trazia muita angústia. Eu, por bastante tempo, era uma pessoa muito revoltada, fechada, introspectiva. Até reflito, né, bastante às vezes sobre as cicatrizes psicológicas que a condição do racismo ele deixa, né, nas pessoas, nos indivíduos, para além das dimensões estruturais do racismo complexo. Mas então, o rap chegou na minha vida muito cedo. Eu, quando tinha 8 anos, tal, mais ou menos, foi quando estourou Sobrevivendo no Inferno, né? Considerada a obra-prima dos Racionais MCs, ali do lado do Nada Como Um Dia Após Outro Dia. E, quando eu tive contato com a obra dos Racionais e, consequentemente, com a obra, depois de outros nomes do rap nacional, como RZO, GOG, Sabotagem, Consciência Humana. Poxa vida, são tantos que eu seria injusto se eu começasse a citar aqui. Quando eu tive contato com essas obras, aquilo ali me serviu como uma espécie de escudo, pelo menos no primeiro momento estético. Eu não precisava ter vergonha de ser preto, não precisava ter vergonha de ser da periferia. Foi um processo bastante importante na minha vida, o rap. Mas teve uma obra que é particularmente impactante na minha vida. É um disco, aliás, um disco não, um DVD, que o Racionais lançou por volta de 2006, 2007, chamado Mil Trutas, Mil Tretas. Um show ao vivo que eles fizeram na Zona Leste de São Paulo. E esse DVD, ele trazia alguns extras. Um documentário, primeiro sobre, né, na verdade ali uma filmagem deles fazendo shows por aí, inclusive fora do Brasil. Trouxe um documentário sobre o Capão Redondo, né, que é o bairro de origem do Mano Brown e do Blue. Mas tem particularmente um documentário muito foda nesse trabalho dos Racionais, que é o que conta a história dos Baile Black em São Paulo. Baile Black, os Baile Black dos quais eles se referem àqueles que foram ali organizados pelo pessoal da Chic Show, posteriormente Zimbábue, outros grupos muito importantes, equipes muito importantes aqui, né, no movimento black, né, da cultura black em São Paulo, nas décadas de 70, 80. Mas o da hora é a historicidade, o trabalho que os produtores do documentário fizeram. E eles trouxeram a situação dos negros na cidade de São Paulo especificamente, desde o final do século XIX. Mostraram ali alguns aspectos da escravidão urbana, mostraram ali, dentro daquele contexto, o projeto de branqueamento, o projeto de eugenia que foi colocado em prática, especialmente na província, depois estado de São Paulo, com um influxo muito grande de europeus e, paralelamente, políticas de abandono que, se não resultaram na exclusão, né, na extinção da população negra, que essa era a meta, né, de muitos dos políticos do período, se não fizeram isso, ao menos causaram ali, promoveram a marginalização dessa população, certo? Quando eu tive contato com essa obra, quando eles fazem esse panorama inicial ali da situação dos negros no início do século XX, no final do século XIX, foi como uma explosão na minha cabeça. Sabe aquele meme do cara fazendo... Porque, assim, o ano era 2006, como eu estava falando,
2006 e tal, eu estava me formando no ensino médio na época e eu não tinha visto nada daquilo na escola. Eu era uma pessoa que gostava bastante de história, só que a história que chegava até nós, sempre bastante eurocêntrica. Isso quando conseguia ser trabalhado, né, os temas que estavam previstos no currículo dentro ali do tempo hábil na escola pública. Eu nem culpo o professor, existem vários problemas. Hoje eu, na posição de professor, compreendo, mas muitas vezes a gente nem conseguia abordar muitas das temáticas, né, dentro ali, não é, da sala de aula, no banco da sala de aula. Mas de qualquer forma, a abordagem era sempre bastante eurocêntrica sobre a história do Brasil de modo geral, inclusive esse contexto da transição da escravidão para o trabalho livre. Então, o Racionais ele me acendeu uma centelha através dessa obra e ali eu tive uma vontade muito grande de continuar estudando sobre aquilo. Queria entender cada vez mais, mas como assim existia um projeto do Brasil para exterminar a população negra? E por que ninguém fala disso? E aí eu fui atrás desse negócio. Isso influenciou a minha iniciação científica, isso influenciou posteriormente, né, as pesquisas, né, o objeto de pesquisa que eu acabei escolhendo para fazer o meu mestrado. Então vocês percebam, né, como estão relacionadas as coisas, como o rap ele realmente trouxe conhecimento para dentro da minha vida. E é por isso que hoje eu, na condição de professor, ainda utilizo muito a cultura hip hop como essa porta de entrada para acender essa centelha de curiosidade, de vontade de aprender nos alunos, né? Por diversos caminhos é possível promover essa centelha, mas esse foi o meu caminho. Me ajudou inclusive a responder questões inerentes aí ao meu âmago mais interno, lidar com as dores que o racismo imprimiu em mim por muito tempo. E eu acho que é interessante explorar um pouco, contar um pouco essa história para vocês, para tentar mostrar a importância do rap na vida do periférico. Quando a gente fala que a cultura hip hop salva vidas, não é metafórico, gente. Não é metafórico. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da história. Eu volto aí em outro momento. Valeu? Até mais.